Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 29ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação Castor Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2018. Vamos aos destaques do programa de hoje. A AGT informa que os novos modelos podem ser impressos a partir do website da AGT e portal do contribuinte. Nas próximas edições, traremos um representante da AGT ao Contas na Hora para trazer mais detalhes. Acompanhe a entrevista ao presidente do Conselho de Disciplina da OCPCA, Álvaro Vigário. Acompanhe tudo isto e muito mais durante a presente edição do Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Luzingo Malembe, na voz de Tutu. Como deve ser. O que hoje não tenho, amanhã poderei ter. Mas não me preocupo com o que o outro tem. Cada um conhece o caminho que trilhou. A mim o dinheiro ajuda, mas não traz felicidade. Sou filho do amor e o meu leme é abundar.
Daria tudo o que tenho por um sorriso teu, meu irmão. Nada tem mais valor do que a alegria no teu coração. Yeah. Eu sou como Deus quer, eu sinto uma alegria. Eu vivo como Deus quer, eu sinto uma alegria. Eu sou como Deus quer, eu sinto uma alegria. Sei que você já não sabe o que é ser honesto, porque agora é eu e o resto é resto. Tentar sair à rua e fazer o bem, tirado muito para dar a quem nada tem. Você não deixará de ser o que é se compartilhar. O que recebe não dá, no reino não terá lugar. Yeah. Eu sou como Deus quer, eu sinto uma alegria. Eu vivo como Deus quer, eu sinto uma alegria. Eu sou como Deus quer, eu sinto uma alegria. Eu sou como Deus quer, eu sinto uma alegria. Levando, levando, e é assim que eu vou viver. Aqui, yeah. Levando, levando, como é o cacique, o tululuca, malembe, malembe. Eu sou como Deus quer, nas calmas, como Deus quer. Com alma, como Deus quer, eu sinto malembe. Sem trauma, como Deus quer, eu sinto malembe. Aê, eu sinto malembe, eu sinto malembe. Oh, 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 eu sinto malembe, eu sinto malembe, malembe, eu sinto malembe. Luzingo Malembe. Ouvíamos o tema Luzingo Malembe na voz de Totô. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Estimados ouvintes, renovados votos de muito bom dia. Vamos ouvir a nota de abertura. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. Nota de abertura. Nota de abertura. Caros ouvintes do Contas na Hora, cá estamos para apresentar-lhe mais uma nota de abertura. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura.
Hoje o tema da nossa nota de abertura continua a ser a problemática dos novos modelos da AGT. Na sequência das comunicações que temos estado a fazer com a Autoridade Tributária de Angola, finalmente temos confirmação da entrevista sobre os novos modelos de declaração de impostos que deviam estar prontos nos últimos 3 meses de 2017 e que até o momento a imprensa nacional desconhece. Felizmente, a AGT reagiu e informou a equipa do Contas na Hora que há uma negociação em curso com a imprensa nacional para assegurar a impressão dos referidos modelos. Em breve e nas próximas edições teremos informações. Entretanto, para evitar constrangimentos de outra ordem, a AGT disponibilizou os modelos no seu website e no portal do contribuinte e solicita às empresas que podem imprimir os mesmos e começar a preenchê-los de modo a evitar atrasos na submissão dos mesmos por conta das dificuldades da impressão de tão importantes documentos. Repara-se na postura da AGT ao disponibilizar os referidos modelos para declaração de impostos no website e portal do contribuinte, uma tentativa de encontrar o meio termo e evitar os atrasos e correspondentes multas. Vale a iniciativa que peca por tardia, mas, de qualquer modo, é muito melhor que não ter documentos disponíveis. Entretanto, sabemos que empresas de software, como a Primavera, vêm solicitando os novos modelos para poder alterar o template dos seus aplicativos e até o momento sem sucesso. Outras empresas continuam a queixar-se da dificuldade em obter os impressos, pois os funcionários da imprensa nacional continuam sem uma resposta e atiram as culpas para a AGT. Se não estavam criadas as condições para a impressão, por que aprovar a entrada em vigor destes modelos em finais de 2017? A AGT garantiu estar aqui nas próximas edições para responder às questões deixadas na semana passada e volto a repetir, devemos ou não usar os antigos modelos? Se os novos modelos de declaração de impostos já estão em vigor, por que razão não estão ainda disponíveis? Caso exista algum atraso originado pelo facto de os novos modelos de declaração de impostos não estarem disponíveis antecipadamente, de quem será a responsabilidade? Para aqueles que não pretendem esperar muito tempo para ter a informação, aconselhamos a consultar os novos modelos no portal do contribuinte, ferramenta que permite fazer o pagamento de impostos direto para a Caixa do Tesouro Nacional, evitando diversos constrangimentos. Recomendamos igualmente o uso da repartição fiscal virtual criada pela AGT no ano passado, fornecendo hoje o número correto, pois na edição passada emitimos um número errado. A implementação da repartição virtual reduz ainda mais a necessidade dos contribuintes deslocarem-se às repartições fiscais para cumprir as suas obrigações. Esta repartição fiscal virtual, uma espécie de call center, cujo contacto é 923 190 810, repito, 923 190 810 é o número para o qual os contribuintes podem ligar para efetuar 3 operações. Primeiro, pagar os impostos. Segundo, esclarecer dúvidas sobre o pagamento de impostos ou questões aduaneiras. Terceiro, efetuar denúncias sobre qualquer situação anômala que ocorra no relacionamento com a AGT. Um bem-aja a esta medida que vai evitar muitas filas, falcatruas e maior transparência no processo de pagamento de impostos. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. Nota de abertura. Nota de abertura. Renovados votos de muito bom dia,
Hoje vamos começar a primeira de uma série de entrevistas aos membros dos órgãos sociais da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, para garantir que os contabilistas e seus parceiros conheçam a agenda para os próximos 3 anos dos diferentes conselhos. Hoje traremos a entrevista ao presidente do Conselho de Disciplina da OCPCA, Álvaro Vigário. Vamos ouvir. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Álvaro Vigário, muito obrigada por ter aceito o convite do Contas na Hora, na qualidade de presidente do Conselho de Disciplina da OCPCA, falar-nos sobre as prioridades e desafios da OCPCA no que ao domínio do Conselho que dirige e diz respeito. Podia, antes de mais, explicar o que é o Conselho de Disciplina e quais são as suas responsabilidades a nível da OCPCA? Dito de outro modo, o que é e o que faz o Conselho de Disciplina? Obrigado pelo convite. Aproveito também para cumprimentar os ouvintes. O Conselho Disciplinar é um dos órgãos de governação da Ordem. É constituído por 5 conselheiros efetivos, sendo o presidente. São eleitos trienalmente pela Assembleia Geral, simultaneamente 3 conselheiros suplentes. O Conselho Disciplinar tem as competências seguintes: efetuar as averiguações e inquéritos, com fim de confirmar as reclamações feitas em relação ao desempenho técnico, profissional e deontológico dos membros da Ordem. No âmbito do controle de qualidade, proceder à fiscalização do desempenho técnico, profissional e deontológico, quer dos membros da Ordem que prestam serviços por conta de outrem ou própria, em nome individual ou coletivo, quer dos membros dos órgãos sociais, individualmente, e os respectivos órgãos sociais. Tratar dos processos disciplinares, isto é, propor a sua instauração ao Conselho Diretivo, com base nos resultados das averiguações e inquéritos, instruir o processo disciplinar e outras funções que decorrem das 3 principais competências que foram mencionadas. Como é que esse processo disciplinar é tratado? Como é que se chega à decisão de instaurar um processo disciplinar? Portanto, nós temos que ser informados sobre a ocorrência de alguma irregularidade. Quem informa? Os lesados. Temos que ser informados pelos lesados sobre a ocorrência de alguma irregularidade cometida pelos membros da Ordem no desempenho das suas funções de contabilidade, de auditoria, de perícia contabilística. O Conselho Disciplinar despacha o processo para se desencadearem averiguações, reunião de provas, para emitir um parecer sobre se de facto as irregularidades são suscetíveis de processo disciplinar. Este parecer, proposta, é remetido ao Conselho Diretivo. O Conselho Diretivo aprova ou não. Aprovando o parecer, instaura-se o processo disciplinar e envia-se novamente para o Conselho Disciplinar. O Conselho Disciplinar instrui o processo e propõe a aplicação da sanção, com base às disposições dos estatutos da Ordem e dos regulamentos. Remete novamente o processo para o Conselho Diretivo, que aprova a aplicação ou não da sanção proposta. Vamos ter aqui um problema muito grande. Há muitos empresários a reclamarem que os contabilistas fizeram isso e fizeram aquilo, principalmente quando nós, por exemplo, sempre que recebemos um cliente novo, nós enquanto profissionais já recebemos clientes novos a serem constituídos ontem, mas também já recebemos clientes novos para nós, mas que já tiveram nas mãos de outros colegas. E há necessidade sempre de estarmos a criar um documento de regularizações, entre aspas, para corrigir erros anteriores, vindo dos saldos iniciais, e alegam sempre que é culpa do contabilista. Não, mas eu também gostava de entrar em contato com um colega que trabalhou nessas contas, e o colega depois diz assim, não, isto está feito da forma B, porque foram eles que pediram isso. Como é que vai se resolver esta situação? O Conselho de Disciplina vai pôr ordem nisso, vai orientar, vai dizer aos profissionais como é que têm que agir daqui para frente, que é para evitarmos esse tipo de situações?
A princípio, o trabalho profissional de contabilidade, como de auditoria, é um trabalho independente. O profissional não pode fazer tratamento contabilístico e dizer que fez da forma que fez. Porque há muita esta resposta, infelizmente há. Nem faz sentido. Para já, esta resposta é suscetível a um processo disciplinar. Isso não é correto deontologicamente. O contabilista não pode dizer isto. Ele está preparado com os conhecimentos e técnicas profissionais para decidir o que é correto com base nas normas de contabilidade, a legislação em vigor. Portanto, o chefe do contabilista ou do auditor é a ciência de contabilidade, é a ciência de auditoria, é a legislação. Exatamente. E não exatamente a entidade que o às vezes a contratou. brincar, e tenho dito assim, eu acho que o empresário e o contabilista aqui no meio tem que tocar uma música, mas acho que quem toca música sou eu enquanto contabilista, eu dito as regras, não é ele que tem que dizer o que é que eu tenho que fazer. Se for ele a dizer o que é que eu tenho que fazer, um minuto, vamos parar aqui, não faz sentido ter-me contratado. Se vai ditar as regras, não faz sentido, ele sabe tudo, porque é que me contratou? E fica muito bem respondida. Do ponto de vista das questões relacionadas ao Conselho de Disciplina, podia, por favor, fazer um diagnóstico dos contabilistas, ou seja, quais são as questões que mais o preocupam? De outro modo, quais são os principais desafios do Conselho de Disciplina para os próximos 3 anos? De acordo com o projeto de candidatura às eleições dos órgãos sociais para o triênio de 2018-2020, cabe ao Conselho Disciplinar a missão de pugnar pela aplicação dos estatutos, normas, regulamentos e da legislação aplicável à profissão vigente em Angola, bem como pelo respeito a padrões de conduta éticas e desempenho técnico profissional de referência. Promover e defender uma organização em funcionamento interno da OCPCA à luz das melhores práticas de governação, garantindo um funcionamento e governação comprometido com os atributos de transparência, democracia e imparcialidade profissional. Defender o direito de exclusividade dos títulos profissionais dos membros da OCPCA, desencadeando o combate contra o exercício ilegal da profissão e criando condições de mercado para que os profissionais inscritos na ordem possam sentir e usufruir dos benefícios e vantagens de se encontrarem inscritos na OCPCA. Portanto, para concretizarmos estas 3 missões e de modo a que os seus efeitos sejam sentidos a todo o território nacional, estamos a preparar uma estrutura funcional composta por comissões de trabalho que coordenarão equipas de trabalho com o objetivo de levarmos a cabo as atividades de averiguações, inquéritos, controle de qualidade dos membros e dos órgãos sociais, tratamento dos processos disciplinares. Vamos contar com juristas de profissão, vamos contratar juristas. Apuramento e tratamento do exercício ilegal da profissão, ou seja, a localização das atividades do exercício ilegal da profissão de contabilidade e de auditoria e o respectivo tratamento. Quando fala o exercício ilegal da profissão, neste grupo vão estar incluídos aqueles colegas que não fazem as contas e só aceitam assinar. Como é que vai ser tratado este caso? Há muitos colegas que estão inscritos, não são eles que fazem as contas e agora, neste período de janeiro a maio, vão estar a assinar em contas e como é que o Conselho de Disciplina vai lidar com isso? Vai achar normal? Podemos assinar sem olhar para as contas? Alguém vem e pede-me para assinar e eu assino e está perfeito? Ou isso é decisão individual também, visto que a profissão é independente? Não, é o seguinte, diz-se exercício ilegal, o exercício feito por técnicos de contabilidade e de auditoria que não estão inscritos. Que não estão inscritos. Okay. Na ordem. Portanto, mas isso não devia existir, porque temos números, vamos ter que assinar as contas e temos que apresentar o número. Quem está ilegal nem número tem sequer. Quando o indivíduo, um profissional, não está inscrito na ordem, entretanto é contratado por um profissional que está inscrito na ordem, quem é avaliado é o profissional que está inscrito na ordem. Então, este profissional é que assume a responsabilidade de trabalho. Confia no indivíduo, porque o profissional inscrito na ordem pode contratar estagiários. Sim, assistentes. E poderão estar inscritos ou não. Mas a responsabilidade profissional, responsabilidade social, criminal, civil do trabalho... É de quem o contratou. É de quem o contratou e está inscrito na ordem. Portanto, qualquer irregularidade
ele é que será sancionado. Eu faço essa pergunta porque no outro dia um técnico da Administração Geral Tributária referia-se a uma notificação e quando chamaram o contabilista disse assim, não fui eu que fiz, eu só assinei. Assinou, se bem entende, quem assinou, fez. Quem assina, faz. Quem assina, faz, exatamente. Quem assina, faz, mas temos este problema. Muita gente está a fazerem as contas e não podem assinar e contratam um colega para assinar. Não tenho nada contra isso, mas eu já recebi telefonemas também a me pedirem para assinar. Eu tenho tido a liberdade, e isso ninguém tira, de dizer que não. Porquê? Porque só assina aquilo que é feito por nós. Naturalmente. Bem, e assim fica salvaguardado. Sim, e assim fica salvaguardado em situações. Doutor Álvaro, como é que as empresas chegam ao Conselho de Disciplina da OCPCA? Quem está a ouvir neste momento o programa, sente-se lesado por um profissional, pode a partir deste momento fazer uma carta dirigida ao Conselho de Disciplina e vai seguir os trâmites legais? Naturalmente. Como é que vai funcionar este processo? Como já havia dito na primeira questão que colocou sobre o processo disciplinar, basta tão somente o lesado informar por escrito sobre o acontecimento que o lesou, praticado por um profissional, um membro inscrito na ordem. Nós vamos receber, o Conselho Disciplinar recebe, ou seja, entrega para o Secretariado-Geral da Ordem, o Secretariado-Geral da Ordem vai remeter para o Conselho Disciplinar e o Conselho Disciplinar vai desencadear os passos todos para o processo disciplinar. Pois, eu faço essa pergunta quando foi do fórum no ano passado, em abril do ano passado, o fórum decorreu num hotel e haviam vários hóspedes, por sinal empresários, num encontro qualquer, e um rapaz que me conhecia levou um grupo deles para irem falar comigo e a pergunta que me fizeram foi: eu quero reclamar porque o meu contabilista fez isso, fez aquilo, fez mais isso, e a quem é que eu me dirijo? Já sei que está a decorrer aqui um evento da Ordem dos Contabilistas, tem alguém com quem eu possa falar sobre este caso? E eu, pronto, fiquei engasgada na altura. No limite só tive que dizer, nós estamos num evento, não é possível falar com ninguém aqui, mas se calhar podem se dirigir à ordem, à direção, lá dei o endereço onde é que ficava a ordem e vão ter o devido tratamento. Com essa explicação aqui já fica mais detalhado, existe um conselho específico que é para começar a tratar destas questões. Sim, a carta é simples, é a identificação do lesado e depois o relato do acontecimento e identificação do profissional que praticou o ato. Nós depois vamos inicialmente proceder a algumas averiguações e reunião de provas para depois criarmos um parecer e o Conselho de Disciplina não vai atrás, o Conselho de Disciplina fica à espera que as pessoas apresentem as preocupações, os problemas que o está a lesar. É mais ou menos isso. É assim, o Conselho de Disciplina naturalmente espera nos casos em que as pessoas se sentem lesadas, mas também tem a função de controlar a qualidade dos trabalhos. Como é que vai fazer este controle? Eu neste momento já tenho relatórios de 2017 feitos, à espera para ser entregue a repartição fiscal. Como é que vai funcionar isso? Bem, deixa-me responder à primeira questão. No decurso do controle de qualidade, da intervenção em controle de qualidade, portanto, o objetivo do controle de qualidade, embora seja avaliar o desempenho técnico do profissional, se as informações estão a ser preparadas com a qualidade que se exige, nós também podemos constatar algumas irregularidades suscetíveis à abertura do procedimento disciplinar, civil ou criminal. E como é que vocês chegam a esta empresa? Eu tenho que pedir que é para irem averiguar... Temos um plano de trabalho anual em que selecionamos alguns membros e empresas sujeitas ao controle de qualidade. Isso vai ser fantástico. Vai ser sim, porque essas situações faz todo sentido e assim não andamos a pensar que sabemos tudo e afinal temos falha aqui, temos falha aí, e com a vossa presença vai ajudar a melhorar muita coisa. Vai acabar por ser aqui uma escola. Quando eu pensava, há 2 anos eu fazia da forma A, da forma B e achava que estava bem, mas espera aí, o controle de qualidade veio-me chamar a atenção que afinal não é bem assim. E não olhem para isso como uma perseguição, não é? Vai ser um prazer enorme receber uma equipa que é para ir lá averiguar se está tudo bem, se não, onde é que nós podemos melhorar e ainda bem, e dar-nos mais força para enfrentar o mercado de trabalho, não é? Naturalmente. Estimado ouvinte, está a acompanhar a entrevista ao presidente do Conselho de Disciplina da OCPCA, Álvaro Vigário, para saber mais sobre o que a OCPCA pretende fazer em termos de disciplina dos seus membros, assegurar a ética
e deontologia profissional na classe, continue a ouvir a entrevista. Para já, faremos um breve intervalo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. Estimados ouvintes, renovados votos de muito bom dia. Vamos continuar a primeira de uma série de entrevistas aos membros dos órgãos sociais da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Para garantir que os contabilistas e seus parceiros conheçam a agenda para os próximos 3 anos dos diferentes conselhos, hoje estamos a entrevistar o presidente do Conselho de Disciplina da OCPCA, Álvaro Vigário. Vamos ouvir. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. O nosso convidado de hoje é Álvaro Vigário, presidente do Conselho de Disciplina da OCPCA. Álvaro Vigário, na semana passada, participou da atividade organizada no ISAF para o início do estágio em ambiente controlado. Que importância atribui a esta atividade e o que deve o Conselho que dirige fazer para começar a incutir nos futuros contabilistas o espírito pretendido pelo Conselho de Disciplina? Portanto, os profissionais de contabilidade têm como objetivo preparar, apresentar e divulgar informações financeiras que expressem de forma apropriada e verdadeira a posição financeira, desempenho e alterações da posição financeira dos agentes sociais. Ao passo que os profissionais de auditoria têm como objetivo de, com base na sua intervenção de auditoria, emitir a sua opinião profissional sobre se as informações financeiras preparadas, apresentadas e divulgadas pelos contabilistas, expressam de forma apropriada e verdadeira a posição financeira, desempenho e alterações da posição financeira dos agentes sociais. Portanto, os profissionais de contabilidade e de auditoria sempre estarão inseridos no meio de agentes sociais com interesses antagónicos, designadamente nas relações entre o fisco e os contribuintes, entre os detentores de capitais e os seus administradores, entre o governo e as entidades do setor público, entre o governo e os seus cidadãos ou a Assembleia Nacional e, inclusivamente, entre o governo e a comunidade internacional. Desse modo, enquanto futuros profissionais de contabilidade ou de auditoria, após terem concluído o estágio e o exame com sucesso, os estagiários terão nos seus ombros uma imensa responsabilidade social, pois a existência de contabilidades e auditorias irregulares, incorretas, feitas à margem dos padrões de qualidade exigidos, constituem um instrumento promotor de branqueamento de capitais, ocultação de enriquecimento ilícito, sonegação fiscal e um meio de propagação da corrupção. Devido à futura responsabilidade social dos estagiários e face à globalização das economias, à internet, à maximização do fluxo de informação, as constantes alterações legislativas e fiscais, a permanente necessidade de atualizações nas emissões de normas de contabilidade e de auditorias internacionais ou até locais, que serão brevemente. Por conseguinte, para alcançarem a qualidade ideal requerida pelo mercado global e local, terão que atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos e manterem-se informados mediante os cursos de atualizações, estágios, formações continuadas, preparados e proporcionados pela Ordem, especialmente para satisfazerem as exigências de qualidade requeridas pelo mercado. Porém, não bastará serem exímios profissionais de contabilidade ou de auditoria que empregam com proficiência os seus modernos ou atualizados conhecimentos e técnicas
profissionais de referência, internacional ou local, deverão também ser de confiança para os utentes dos seus trabalhos, o mercado. Desse modo, deverão não somente ter um padrão de ética profissional de referência, mas também de ética geral aceitável para que possam ter um comportamento profissional de confiança. Na realidade, a atualização permanente e continuada do arcabouço intelectual técnico profissional dos contabilistas e peritos contabilistas constitui uma exigência deontológica cujo incumprimento põe em causa o respeito do princípio ético da competência e zelo profissional, requisito imprescindível para a aceitação dos trabalhos profissionais de contabilidade e de auditoria. Doutor Alva, já estive perante um empresário que disse que estava a mudar de contabilista porque foi notificado e quando foi a repartição, o técnico da repartição disse-lhe assim, isto é culpa do contabilista. E ele disse, então o meu contabilista cometeu erro aqui, cometeu erro aí, eu mudo de contabilista. Isso para dizer, a AGT também pode fazer queixa dos profissionais à ordem? Naturalmente, deve. Os profissionais inscritos na ordem têm, na realidade, estatutariamente, deveres para com a AGT. Portanto, aí o que eu já havia dito também aqui, que nós estamos sempre no meio desses interesses antagónicos, a AGT e os contribuintes. Portanto, estamos nós trabalhamos com os dois. Os dois, exatamente. Mas a AGT, nessas situações, quando constata que um profissional preparou erradamente uma contabilidade, deve informar imediatamente a ordem. A ordem. Ok? E nesta altura, o Conselho de Disciplina entra em ação. Entra em ação. E se for o contrário? Acho que aí vai ter que ser o Conselho de Contabilidade a vir responder, não? Se um contabilista achar que está a ser notificado erradamente pela AGT, como é que funciona? Também é o Conselho de Disciplina ou aqui vai ser o Conselho de Contabilidade a intervir? Não, o Conselho de Disciplina também. Porque assim, o Conselho de Disciplina defende também o interesse dos profissionais. Dos profissionais, ok. Defende o coletivo. Naturalmente. Ok, está bem. Então aqui vice-versa. Eu posso entender que eu estou a ser injustiçado numa determinada notificação, não consigo resolver junto da AGT e posso recorrer ao... O que ocorre é o seguinte, se a AGT está a ter algum procedimento errado em relação ao contabilista, o contabilista poderá informar a ordem, não há problema para a ordem tentar de algum modo intervir e resolver o problema, mas os órgãos competentes são mesmo os tribunais. O contabilista está preparado, tem um conhecimento suficiente para identificar onde é que está a ser lesado pela AGT. Pela AGT, exatamente. Okay? Então, constitui um advogado, leva o caso ao tribunal e a ordem vai acompanhar o processo. E essas questões, acho que são das questões que os contabilistas querem mais saber. É muito frequente falar-se, e aqui vamos entrar num ponto pertinente, e se calhar aqui entra a AGT também, é muito frequente falar-se de contabilistas que cometem erros ou martelam balanços. Que tratamento deve ser dado a esses profissionais, doutor? Isso é uma missão espinhosa para o Conselho de Disciplina. Não, cai no âmbito da questão que já me colocou. É informarem sobre as irregularidades, os lesados têm que escrever. Tem que escrever, não basta ficar no disse que não disse. E tem também que se escrever, tem que se acabam por ajudar a ordem. Claro, acaba por ajudar a ordem. Nós temos que penalizar esses indivíduos que põem em causa a dignidade da ordem, não é? A dignidade profissional da ordem. A ordem veio mesmo pôr ordem, está constituída aqui para pôr ordem na profissão e por isso que andamos a frequentar os cursos de atualização, por isso que está agora a decorrer o estágio em ambiente controlado, é para daqui para frente termos competências suficientes, que é para começarmos a apresentar trabalhos dignos da nossa profissão e não fazermos feio ao longo do exercício da mesma. Não é? Naturalmente. Alguma recomendação quer deixar para os nossos profissionais, para o seu conselho? O conselho já começou a trabalhar, doutor? Sim, já começou a trabalhar. Senhor empresário que está a ouvir o programa, se quiser fazer alguma reclamação com relação à nossa profissão, os nossos colegas estão abertos, né? Podem escrever. É uma carta dirigida ao OCPCA e a OCPCA não está só aqui a fazer carinho aos seus profissionais, mas também está aqui que é para pôr ordem, para dar o puxão de orelhas
quando necessário, por isso estejam à vontade, qualquer reclamação já podem se dirigir à ordem, não sabíamos e esta informação é mesmo muito boa, ainda bem que existe aqui o Contas na Hora para começar a desdobrar em situações. Há muita gente a fazer esta pergunta, muita gente. Pô, mas eu gostava de fazer uma reclamação de um profissional, onde é que eu me dirijo? E há muitos profissionais, doutor, a ficarem com os documentos das empresas. Também Ficam com os regular, documentos das empresas, há muitas reclamações. O profissional ficou com documentos de 2 anos, onde é que eu me dirijo para reclamar? Sempre podem se dirigir à Naturalmente, ordem e também a dirigir-se ordem ao vai resolver. instaurar um processo. Eu às vezes até digo assim, não, mas se calhar ficou com os documentos porque o senhor não pagou, tem dívida, houve alguma situação do contrato que não ficou esclarecido. Está tudo, há situações em que não há nenhuma irregularidade, o profissional pura e simplesmente ficou com os documentos. Nos outros tempos eu digo, mas o que é que ficam com os documentos? É muito papel, está todo envolvido, por que querem guardar? Pronto. E há muita gente, há pessoas que têm notificações, não conseguem responder porque os documentos estão com o antigo contabilista. Sim, isso também é suscetível. Podem se dirigir à ordem, apresentarem as devidas reclamações e é um membro da ordem, a ordem vai entrar em contacto, vai pressionar, porque a ordem está mesmo criada para pôr ordem. Agora já não somos turistas na profissão, não é? Estamos ali a ser orientados para seguir como deve ser, honrar a classe acima de tudo. Mas algum apelo que o Dr. Alva queira fazer? Que já disse, os contribuintes, quando detectarem alguma irregularidade, para não se inibirem, a ordem está preparada para corrigir os seus membros. As empresas aconselham a contratarem profissionais inscritos na ordem, porque estes estão sujeitos ao controle de qualidade anual da ordem, recebem informações de atualização continuadas dos conhecimentos, quer no campo de leis, quer no campo das normas de contabilidade, das técnicas modernas de contabilidade, e qualquer irregularidade que venham a cometer, nós temos a vara do processo disciplinar para corrigir. Portanto, há segurança em contratar, há segurança e qualidade em contratar os técnicos da OCPCA. Ordem, faz todo sentido. Olha, qualquer um serve para fazer as contas. Uns vão pelo barato, né? Só que depois o barato custa caro, né? O barato custa caro, desde sempre que ouvimos isso. Por isso, organizem-se e estarem organizados e irem à busca de instituições que também estejam organizadas, e os membros da OCPCA estamos, sim senhor, organizados. Andamos a fazer cursos de atualização ao estágio em ambiente controlado para futuros membros, e ainda assim nós, os membros, vamos estar a fazer formação contínua todos os anos. Essa coisa da formação contínua vai ser fantástica, ainda bem. Vamos ter aqui um acompanhamento personalizado. A OCPCA, com essa formação contínua, está fazendo um acompanhamento personalizado aos seus membros, e ainda bem, porque a preocupação é generalizada. O objetivo é único, termos competências técnicas para dar resposta às exigências do mercado angolano, e não só. Doutor Alva, o nosso muito obrigada por este bocado aqui no Contas na Hora. Vamos acompanhar os trabalhos do Conselho Técnico de Disciplina. Sempre que precisar fazer alguma comunicação, algum apelo, as portas do Contas na Hora estão abertas, e quando tiver assim uns daqueles processos quentes, queríamos ouvir o desenrolar, o processo, o que aconteceu, até chegarmos ao fim, é claro, sem mencionar nomes, mas era interessante, eu gostava, estou muito curiosa em saber como é que é isso na prática do Conselho Técnico de Disciplina. A princípio, os processos de facto são secretos, não é? Pois. São secretos até... Pronto, aqui já dá um bom conforto. Mas nós podemos assegurar que os profissionais que incorrerem em alguma prática irregular serão penalizados, com certeza. Nós temos no nosso projeto para este triênio mesmo isto. Também a localização do exercício ilegal da profissão de contabilidade. Nós estamos a criar já uma estrutura funcional para atacarmos essas situações. É que essas situações ilegais acabam por prejudicar quem está legal. E também prejudicar a economia. Acaba por trazer aqui situações que desagrada todo um conjunto de intervenientes do próprio mercado. Exatamente. Pois não, mas também não vamos precisar que venha cá dizer quem são as pessoas que estão a ser instauradas este ou aquele processo, para nos dizer, olha, já começaram a bater a ordem e existem X processo, mesmo num telefonema. Olha, neste momento o Conselho Técnico de Disciplina... Nós já estamos já têm processos. Já temos processos que estamos a tratar. Ah,
que giro! Estamos a tratar alguns processos. Isso é ótimo. Pronto, olha, está aqui a prática do Conselho Técnico de Disciplina e ainda bem, e há muita gente que de certeza absoluta vai bater a porta desta direção, porque há muitas coisas por se esclarecer na nossa profissão. Há muita coisa por se esclarecer. E um profissional que está a exercer a atividade e de repente depara-se com uma situação que não é comum, que eu me refiro sempre aos saldos iniciais que chegam, que há situações assim muito complicadas e o dono da empresa atribui culpas ao contabilista e existe um novo contabilista no meio, está no meio e nunca percebe o que é que um diz, o que é que o outro diz, não há aqui um consenso, também sempre pode recorrer ao Conselho Técnico de Disciplina. O Conselho de Disciplina, porque o Conselho de Disciplina tem a função de averiguar questões, conflitos entre os membros e os... O Conselho de Disciplina vai dar um conforto. Dará naturalmente conforto. Não só aos contribuintes, mas também aos profissionais. Os profissionais, ok. Há aqui um conforto e dita regras e é a pessoa que vem arranjar o denominador comum para as partes. Porque o contribuinte poderá não perceber de forma profunda sobre o exercício da profissão, então exigir situações que não são compatíveis com a ética profissional e deontologia dos profissionais inscritos na Ordem. Então, se ocorrer algum conflito do género, a Ordem pode averiguar a situação e emitir um parecer técnico, profissional, sobre se há ali uma situação suscetível à abertura de um processo disciplinar ou não. O contribuinte, de facto, é que está com algum entendimento errado daquilo que está a interpretar. Sim, o Conselho Disciplinar também serve, na realidade, para proteger os membros. Profissional. Agora estamos protegidos e ainda bem, existe esse Conselho para isso. Muito obrigada mais uma vez e volto a repetir, as portas do Contas na Hora estarão sempre abertas, sempre que precisar, sempre que achar necessário passar alguma informação sobre o vosso Conselho, faz favor, esteja à vontade, que a equipa Contas na Hora agradece. Ok, obrigado. E não desejei feliz ano novo. Estamos no início do ano, todo mês de janeiro, a conversa vai ser essa. Feliz ano novo! É bom, feliz ano novo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. E assim, chegamos ao fim da 29ª edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. No essencial, no programa de hoje, destacamos: a AGT informa que os novos modelos podem ser impressos a partir do website da AGT e portal do contribuinte. Nas próximas edições, traremos um representante da AGT ao Contas na Hora para trazer mais detalhes. E a entrevista ao presidente do Conselho de Disciplina da OCPCA, Álvaro Vigário. Acompanhe já a seguir em destaque o que vai poder acompanhar no próximo programa da OCPCA. O tema continua a ser a problemática dos novos modelos da AGT. Na sequência das comunicações que temos estado a fazer com a Autoridade Tributária de Angola, finalmente temos confirmação da entrevista sobre os novos modelos de declaração de impostos que deviam estar prontos nos últimos 3 meses de 2017 e que até o momento a imprensa nacional desconhece. Felizmente, a AGT reagiu e informou a equipa do Contas na Hora que há uma negociação em curso com a imprensa nacional para assegurar a impressão dos referidos modelos. Em breve e nas próximas edições teremos informações.
Entretanto, para evitar constrangimentos de outra ordem, a AGT disponibilizou os modelos no seu website e no portal do contribuinte e solicita às empresas que podem imprimir os mesmos e começar a preenchê-los de modo a evitar atrasos na submissão dos mesmos por conta das dificuldades da impressão de tão importantes documentos. Repara-se na postura da AGT ao disponibilizar os referidos modelos para declaração de impostos no website e portal do contribuinte, uma tentativa de encontrar o meio termo e evitar os atrasos e correspondentes multas. Vale a iniciativa que peca por tardia, mas, de qualquer modo, é muito melhor que não ter documentos disponíveis. Entretanto, sabemos que empresas de software, como a Primavera, vêm solicitando os novos modelos para poder alterar o template dos seus aplicativos e até o momento sem sucesso. Outras empresas continuam a queixar-se da dificuldade em obter os impressos, pois os funcionários da imprensa nacional continuam sem uma resposta e atiram as culpas para a AGT. Se não estavam criadas as condições para a impressão, por que aprovar a entrada em vigor destes modelos em finais de 2017? A AGT garantiu estar aqui nas próximas edições para responder às questões deixadas na semana passada e volto a repetir: devemos ou não usar os antigos modelos? Se os novos modelos de declaração de impostos já estão em vigor, por que razão não estão ainda disponíveis? Caso exista algum atraso originado pelo facto de os novos modelos de declaração de impostos não estarem disponíveis antecipadamente, de quem será a responsabilidade? Para aqueles que não pretendem esperar muito tempo para ter a informação, aconselhamos a consultar os novos modelos no portal do contribuinte, ferramenta que permite fazer o pagamento de impostos direto para a Caixa do Tesouro Nacional, evitando diversos constrangimentos. Recomendamos igualmente o uso da repartição fiscal virtual criada pela AGT no ano passado, fornecendo hoje o número correto 923 190 810, repito, 923 190 810 é o número para o qual os contribuintes podem ligar para efetuar 3 operações. Primeiro, pagar os impostos. Segundo, esclarecer dúvidas sobre o pagamento de impostos ou questões aduaneiras. Terceiro, efetuar denúncias sobre qualquer situação anômala que ocorra no relacionamento com a AGT. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação Castor Cristina Silvestre. Contas da Hora, o seu programa de rádio. Contas da Hora. E assim, estimado ouvinte, continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.